Então, pessoal, conseguiram descobrir quem foi Ana Pimentel? Bem, quem vai nos responder isso é o nosso convidado de hoje, o historiador da Casa Martim Afonso e presidente do Condefasv, Marcos Braga. Marcos, muito obrigado pela sua participação. E para começar, eu já te jogo uma pergunta de quem foi Ana Pimentel. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Ana Pimentel foi esposa de Martim Afonso de Souza, né? Ela era espanhola. Né? Ele conhece a Ana Pimentel quando ele vai até a Espanha buscar a esposa do rei. E ele casa com ela mais ou menos em 1527, nessa época. Tem 8 filhos, né? E realmente foi uma pessoa que depois vai ter uma importância muito grande, que quando ele vai para as Índias, ela vai ser a pessoa que vai gerenciar a capitania de São Vicente lá de Portugal. Então ela tem uma atuação muito interessante na questão do envio de cabeças de gado, liberação para a subida da serra. Diz que era uma mulher letrada e que tinha uma atuação muito interessante. Então ela foi uma pessoa muito importante para a região nessa época. Mesmo nunca tendo estado aqui em São Vicente ou no Brasil. Ela nunca esteve. Nunca esteve. Nunca esteve. Sempre foi de lá. Às vezes as pessoas confundem isso por causa de várias questões. Mas realmente a Ana Pimentel nunca veio aqui, mas teve esse trabalho voltado para a capitania e para a vila de São Vicente. E falando um pouco de história, Marcos, essa semana passada nós tivemos aí a primeira semana do patrimônio histórico de São Vicente, do patrimônio do município. Como é que foi a criação dessa semana? Né? Nós sabemos que tiveram vários convidados, foi uma semana excelente, de várias discussões, técnicas inclusive. Eu gostaria que você fizesse um balanço aí do que foi falado nessa semana e principalmente pelos especialistas da área que tiveram presentes em São Vicente. Então, a Semana do Patrimônio Histórico, ela foi uma proposta do Condefasv e que foi enviada ao prefeito, né, que direcionou a Câmara, e ela foi, então, promulgada, ela foi realmente criada de uma forma mais direta. A data escolhida será sempre no dia 22 de agosto, ou próximo ao dia 22 de agosto. 22 de agosto, dia da primeira eleição das Américas, né, que foi realizada por Martim Afonso de Souza, alguns meses após sua chegada em São Vicente. Então, a lei, ela diz que nessa semana deverão ocorrer eventos alusivos à história, à data, e também relacionados à história de São Vicente e região. Então, foi o primeiro ano, esse primeiro ano que a gente está fazendo, 2010, um início que nós gostaríamos que tivesse muito maior, mas de qualquer maneira a gente conseguiu marcar. Fizemos no domingo, dia 22, uma caminhada histórica, né, criando uma espécie de um roteiro que nós queremos concretizar junto com o pessoal da Secretaria de Turismo, saindo lá do Porto das Naus, na área ali perto do Japuí, passando pela Ponte Pêncio, depois chegando ali no Morro dos Barbosa, Marco Padrão, Biquinha de Anchieta, Praça 22 de Janeiro, Casa Martim Afonso, depois Praça João Pessoa, onde você tem a Matriz, o Mercado e o Parque Cultural Vila São Vicente. Então é um trajeto que a gente pretende, foi mais ou menos 40, 50 pessoas, uma caminhada, um dia muito bonito que fez no domingo, então foi bem interessante. Cada lugar nós parávamos, contávamos um pouco a história, e a ideia é tentar inserir esse roteiro num pacote turístico da cidade, né? Ou seja, num calendário turístico da cidade, que as pessoas possam utilizar esse trajeto, que não é muito grande, mas é bem interessante. Não, é claro, foi o primeiro, 50 pessoas, que é muito bom porque você vê que tem um interesse, né, da sociedade em estar explorando essa questão histórica e até mesmo turística da região, mas nos próximos anos, com certeza, esse número tende a dobrar, triplicar e aí por diante. E depois de domingo teve uma semana aí de palestras. Como é que funcionou isso? Então, tivemos 2 dias de palestra, segunda e terça-feira, né, 23 e 24. Então, nós abrimos dia 23, todos voltados, mas relacionados à questão de São Vicente. Nós começamos até por essa efervescência arqueológica de São Vicente no momento. Começamos com a tua palestra, falando dessa questão da importância arqueológica da Baixada Santista. Depois veio a Malu
uma antropóloga da FUNAI, falando sobre a questão indígena, ou seja, essa presença do indígena, então a situação das reservas indígenas no litoral. Foi uma excelente palestra. Tá, depois, à tarde, tivemos a doutora Suzana de Colmos, que é o Instituto Internacional de Preservação. E, por último, nesse dia, o doutor Adilson, o historiador Adilson, que é do Museu Paulista, né, o conhecido Museu de Ipiranga, falando sobre o acervo do Museu Paulista, que tem muito a ver com São Vicente. No outro dia, houve uma apresentação para a população e para a imprensa do sítio arqueológico na Pimentel, que depois a gente vai falar. Depois uma que contou com a presença do Vitor Hugo Mori, do IPHAN, que falou sobre a questão do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e essas questões relacionadas a São Vicente. Depois o arquiteto Marco Lança, que é do Condefat, que também falou sobre a importância do Condefat, seu trabalho, e também um pouquinho sobre o Porto das Naus. E fechamos o segundo dia com um debate entre os 3 conselhos. O Condepasa, que é o mais velho do litoral, que tem 20 anos, o Márcio, do Condepac de Cubatão, Wellington, né, e eu como presidente do Condepasa de São Vicente. Então fizemos mais ou menos um apanhado desses 20 anos de atuação dos conselhos na Baixada. Perfeito. Então foi bastante interessante e a gente espera que os outros anos sempre vai ser mantida essas datas, a gente espera uma participação muito maior da população. E teve alguma discussão especial quando dessa reunião dos 3 conselhos? Você pode destacar um ponto relevante dentro da discussão de uma forma geral? Eu acho que a coisa mais interessante foi tentar discutir essa importância de você fazer roteiros nas cidades. É claro que aí a gente colocou as 3, que são as 3 que têm conselhos. Mas é claro que você tem também Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Guarujá. Então você tem todo um patrimônio histórico, cultural, etc., que tem que ser trabalhado em conjunto. E também, assim, que os conselhos, porque esses conselhos todos começaram a ser criados, esses conselhos municipais, a partir de 88, com incentivo do IPHAN, etc. Então, em 88 foi criado o Condepac de Campinas. Daí nós fizemos Santos, daí Cubatão. Então, cada um vai aproveitando a experiência do outro, discutindo avanços, problemas. Então, você vai estar conseguindo realizar um trabalho mais coeso e mais sem problemas, até porque você já tem o background dos outros que tiveram antes. Dos outros que tiveram antes. Isso. E com relação ao Vitor Hugo, né, uma figura conhecida né, aqui na região, ele durante muitos anos foi o superintendente do IPHAN em São Paulo. O que ele falou? Ele falou basicamente de São Vicente, né, ele tem uma ideia específica para de repente estar trabalhando algumas coisas, alguns projetos novos na região, ou ele ficou basicamente abrangendo a atuação do IPHAN dentro do estado de São Paulo? Olha, eu acho que foi legal, principalmente, todos foram muito bons, essa questão do IPHAN e Condefat, principalmente esse pessoal que não conhece muito a questão da preservação, uma série de conceitos antigos que ainda são usados, questão de área de 300 metros, as áreas envoltórias, essa questão toda foi debatido, a questão do turismo e preservação. Tá, mas eu acho que o Vitor, ele conseguiu abranger e falar um pouco mais específico de São Vicente, relacionado ao tombamento, porque nós temos um tombamento, que é o mais antigo do IPHAN, desse aqui na região, que chama Remanescentes da Antiga Vila Colonial de São Vicente, que é um tombamento de 1953. E ele foi feito um tombamento mais ou menos macro, e nunca foi feito um ponteamento, uma delimitação muito clara. Então, assim, remanescentes da Antiga Vila Colonial, sai do Porto das Naus, em torno do Morro dos Barbosas, né, na praça. Então, assim, como a gente hoje em dia está tendo a oportunidade de tocar em algumas coisas que há tempo não eram tocadas, que é a questão da Casa de Pedra, da Casa de Martim Afonso, o Muro de Pedra, né, que não estava incluído, mas agora vai ser incluído nesse tombamento, porque nunca tinha sido evidenciado daquela maneira, nunca tinha sido feito um trabalho mais profundo. A única coisa que tinha sido feita era uma tradagem que eles foram obrigados a fazer numa tarde, só isso em 1997. Foi um dado recente esse, né? Que a gente ficou sabendo agora. Tá, a própria questão ali, foi muito bom ele estar presente do lado da matriz, quando foi feita essa obra do Boulevard, que nos está dando a oportunidade de fazer
esse trabalho lá no Ana Pimentel, no sítio Ana Pimentel. Então, eu acho que a presença do Vitor, do Vitor Hugo, do Marco Lança e dessas outras pessoas nos dão um respaldo à seriedade das propostas que estão sendo levadas. Perfeito. E aí você tem um projeto, você falou do Museu Paulista, não sei se você pode falar agora. Se não puder, não tem problema. Sobre o projeto de trazer algumas peças do Museu Paulista para cá em janeiro. Se você não puder falar, mas tudo bem, né? Sem problema. É uma proposta. Tá, assim, eu acho que uma das maneiras da gente incentivar a discussão sobre patrimônio na cidade é que a população conheça mais alguns patrimônios dela que não se encontram mais aqui. Correto. Então, assim, e uma outra coisa interessante que era legal a gente falar até um pouco antes disso. O Vitor Hugo fez uma colocação que eu acho que foi fantástica. Ele falou assim, infelizmente São Vicente perdeu todo o seu patrimônio construído, e muita parte do documental, né? Hoje, o que nós podemos encontrar está abaixo da cota zero, ou seja, está na parte arqueológica. Tá? E então, a importância